Lutero agora foi apresentado à vida de monge, a qual é cheia de regras em várias situações. Os monges devem comparecer a louvores, ouvir leituras e trabalhar. Lutero, claro, fazia tudo isso muito bem. Ele não só queria a mais restrita disciplina monástica que poderia existir, mas também se autodisciplinava, incluindo a autoflagelação. E ele se manteve lá por 2 anos, como um simples frade da ordem agostiniana de Erfurt. Ser um monge agostiniano era muito difícil. Seu dia começava às 1h45 da manhã com um toque de levantar e depois às 2 da manhã havia um culto de oração. Depois você dormia por meia hora e tinha outro culto às 4 da manhã e outro às 6. Tudo isso era antes do café da manhã. E era esperado que você se mantivesse ocupado o dia todo com trabalho, oração, leituras e mais cultos na igreja até às 13h45. Então eles deixam que você tire um cochilo por umas 2 horas para voltar de novo ao trabalho. O dia era impecavelmente rígido. Lutero, naquele ponto, estava muito preocupado, é claro, com a sua salvação. E, apesar do fato de que ele estava no mosteiro, ele nunca sentiu a segurança que achou que encontraria sendo um monge. No mosteiro, em vez de resolver seus problemas, tudo ficou pior, porque quanto mais ele tentava fazer as coisas certas e de acordo com as regras, mais ele percebia que não conseguia alcançar seu objetivo. No cristianismo medieval, havia uma verdadeira mentalidade de registrar os pecados. Os pecados eram vistos como atos discretos ou coisas que você havia se esquecido de fazer. Por isso era possível listá-los, o que você fez, o que você não fez que era preciso fazer. E na teologia medieval da penitência, era preciso listar tudo. Enquanto a maioria das pessoas não levava isso a sério, Martinho levou extremamente a sério e se esforçava para listar cada pecado possível que ele cometia. Você pode imaginar o resultado disso. Lutero listava todos os seus pecados e, se saísse do confessionário e lembrasse de alguns a mais ou cometesse outros, corria e voltava para confessá-los. Isso até frustrava seus confessores. Um deles disse: "Vá embora, faça alguma coisa realmente séria, um pecado bem grande, e depois volte e fale comigo." Ele não estava acostumado com as pessoas tendo esse nível de escrúpulo sobre cada aspecto de suas vidas. Todos os meus irmãos no mosteiro que me conheciam podem confirmar. Se eu tivesse continuado daquele jeito, poderia ter me matado com tantas vigílias, orações, leituras e outros trabalhos. Martim Lutero. Portanto, Lutero é um bom monge. Ele serve como monge, mas não é somente um monge ordinário, tem talentos e habilidades. Aí ele entra no caminho de se tornar um padre. Muitas pessoas assumem que monges são todos padres. Na verdade, não. Um monge é apenas um homem que fez um voto de pobreza e castidade e vive dessa forma. Já um padre é um homem que é treinado para lidar com o sacramento e ministrar os trabalhos. Nem todo monge pode fazer isso. Lutero foi ordenado em 1507. Foi selecionado para o sacerdócio para o estudo de teologia, reconhecido como um brilhante jovem monge, e foi mandado para estudar. E no momento da ordenação, ele teve a experiência de um grande medo. Como ele poderia transformar o pão e o vinho no corpo e no sangue de Cristo? Isso, claro, era a teologia católica romana medieval, que o padre tinha o poder de transformar pão e vinho em corpo e sangue. Então ele percebeu que quando estivesse realizando o sacramento, dizendo as palavras "Hoc est corpus meum", esse é o meu corpo, você estaria segurando o corpo de Cristo. Ele estava apavorado em pensar que ele, um ser humano normal, poderia segurar o corpo de Deus em suas mãos. E isso era aterrorizante, era um momento assustador, e ele quase derrubou os elementos com o seu terror. Agora, isso não era anormal. Aquilo aconteceu com outros jovens padres também, mas Martinho se lembrava disso. Eu às vezes fico me perguntando se depois ele pensava no que estava acontecendo na ceia do Senhor. Porque, claro, mais tarde, quando Lutero pensou sobre a ceia do Senhor e o presente de Deus para nós que está nela, o foco era no que Deus estava fazendo, não no que o padre faz. Lutero sobreviveu à sua primeira missa e ele foi muito próspero como um devoto monge agostiniano. Ele não somente seguia suas tarefas, mas as fazia sinceramente, especialmente a mortificação, que é o autoflagelo, tentando provar para Deus que ele estava arrependido dos seus pecados. Ele fazia coisas como chicotear-se, andar sobre chão de pedra de joelhos, até sair na neve sem se cobrir para passar frio. Staupitz pensava que, se ele se ocupasse com seus estudos para o doutorado,
Ele tiraria a mente dessa sua luta consciente com a ira de Deus. Mas não foi bem assim. De algumas formas, quando Lutero começou seus estudos avançados das Escrituras para o nível de doutorado, as coisas ficaram piores. Porque agora ele estava achando que a justiça de Deus era algo muito estrito. Deus é justo, ele demanda a justiça de suas criaturas. E Lutero sabia que não conseguiria atingir isso. Ele sentiu que Deus era um tirano, que Deus era um monstro cruel, que queria o que não poderia ser oferecido e que tinha prazer em condená-lo ao inferno. Para Lutero, na sua época, a justiça de Deus significava a expectativa que Deus tem que você viva de certa forma. Significa viver sem pecado. Isso significa penitência por todas as suas falhas. E então, para Lutero, quando ele contemplava a justiça de Deus, isso não era um pensamento feliz, mas um peso horrível, porque a justiça de Deus, só essa é perfeita. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita, é por meio da fé do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Romanos 1,17. Lutero começou sua educação teológica logo após a sua ordenação. Mas em 1508, João von Staupitz, que era o chefe do mosteiro agostiniano, convocou Lutero para Wittenberg para substituir um professor que estava saindo. Lá ele ensinou Aristóteles e também continuou seus próprios estudos. Finalmente, em 1509, ele recebeu seu bacharelado nos estudos da Bíblia. Depois disso, ele voltou a Erfurt e ensinou durante 2 anos. Dentro dos limites agostinianos da Alemanha, começou a surgir uma controvérsia, e um dos lados mostrou confiança suficiente em Lutero para enviá-lo a Roma com um monge irmão para defender a causa deles diante do chefe da ordem e, se necessário, diante do próprio Papa. Ele fez a sua viagem a Roma no outono de 1510. Visitar Roma era uma grande honra, era uma peregrinação. E claro que isso tiraria muito do tempo de Lutero no purgatório. Ir para Roma, venerar os santos, visitar todos os lugares sagrados lá. Na sua viagem, Lutero e o outro monge ficaram nos mosteiros ao longo do caminho, mas uma coisa que perceberam, quanto mais perto de Roma, melhor era a comida. De fato, os monges estavam vivendo um padrão de vida muito mais elevado. A comida era melhor, muito diferente das condições austeras às quais Lutero estava acostumado lá na Alemanha. E isso já começou a fazer com que ele pensasse sobre o nível de devoção e religiosidade na igreja, já que ele era de uma ordem agostiniana de ramo muito estrito. E então ele e o colega passaram por cima provavelmente do Passo de Brenner e desceram a estrada para Roma, e Lutero diz que no momento em que viu a sagrada Roma à distância, ele se inclinou e se ajoelhou na estrada, de tão emocionado que estava de ver a cidade de Deus, por assim dizer, na terra. Mas assim que chegou a Roma e estava fazendo as várias coisas religiosas que um peregrino faria em Roma, ele ficou cada vez menos encantado com a cidade. De fato, depois ele disse: se existe um inferno, Roma está construída sobre ele. Ele encontrou uma cidade cheia de banalidades e todos os tipos de corrupção e hipocrisia. Ele, claro, foi à missa em todas as grandes igrejas cristãs de lá. E mesmo assim ele foi apressado por outros padres italianos que diziam: passa, passa, ou seja, ande rápido, e viu outros tipos de suntuosidade pagã. E ele ficou muito desapontado com isso. Lutero, que tinha ficado tão apavorado na sua primeira celebração da Ceia do Senhor, quando estava em Roma, ouviu os padres dizerem: nas palavras da instituição, pão és e pão permanecereis, vinho és e vinho permanecereis. Lutero estava profundamente chocado com a zombaria dos santos e o sacramento, tudo o que ele achava sagrado. Então sua viagem a Roma, na verdade, não o ajudou nem um pouco. E na sua viagem de volta a Erfurt em 1511, Lutero estava desolado e preocupado com a sua posição diante de Deus, mais do que nunca. E então ele tentou com mais empenho do que nunca, com incontáveis horas de jejum e noites sem dormir, de muitas formas tentando conquistar o favor de Deus, e não parecia funcionar. Lutero confessava seus pecados, e então se via discutindo com Deus momentos depois. E ele levou esse problema ao seu confessor, João von Staupitz, e ele afirmou que quase odiava a Deus por causa das coisas que ele tinha que sofrer como crente.
Staupitz, no entanto, contou a Lutero um pequeno segredo. E era um segredo confortador para Lutero, pois Staupitz disse que ele próprio também tinha o mesmo tipo de dúvidas que Lutero tinha. Staupitz disse a Lutero que o arrependimento começa com o amor de Deus. Então, naquela hora, Lutero pensou que era um pensamento esclarecedor. Ele disse: então, o que todo mundo pensa que é o fim do arrependimento, na verdade é o começo do arrependimento. É que eu amo a Deus, não para salvar a minha pele, mas eu amo Deus por causa de Deus. Staupitz ajudou enormemente o jovem Martinho Lutero. Ele o ajudou a perceber que o seu sofrimento com o pecado era o sofrimento com o tipo de Deus que ele tinha. Será que Deus era bravo? Mas Staupitz não levou Lutero todo o caminho até sua descoberta da reforma. Lutero chegou a essa descoberta, mas em um processo, e não em um único momento. Em outubro de 1512, Lutero recebeu o título de doutor em Teologia Sagrada em Wittenberg. Na cerimônia, ele prometeu a submissão à autoridade da Igreja, ensinar a verdade da Bíblia e rejeitar a falsa doutrina, e se tornou professor em estudos da Bíblia. Agora, quando se ensina a Bíblia, na Idade Média, não se faz exegese do texto para entender o que está acontecendo. Você olha apenas para o que os outros comentaristas disseram. Peter Lombard é um dos grandes, e você descobre o que ele disse sobre isso e depois faz alguns comentários. Mas Lutero agora cavava mais e mais, pois agora tinha mais fontes de pesquisa. Agora tinha a adição dos textos em grego e estava começando a aprender a pesquisar sobre isso. E, enquanto estava estudando, começava a lutar mais e mais com o que realmente está dito nos textos da Bíblia, diferente do que havia sido ensinado a ele ou do que estava aprendendo da igreja. Mas Lutero faria uma descoberta. A Vulgata Latina era a Bíblia oficial da igreja. Era a tradução do grego e do hebraico bíblico para o latim, feita por São Jerônimo em 380 d.C. Por volta dos tempos de Lutero, havia um padre e teólogo holandês chamado Erasmo. Ele tinha conseguido organizar um Novo Testamento a partir dos antigos documentos gregos. E Lutero conseguiu colocar suas mãos em um desses Novo Testamento. E quando ele estava traduzindo esses textos do grego, ele descobriu que a palavra arrependimento, metanoia, tinha sido mal traduzida por São Jerônimo. Então a Bíblia realmente fala muito sobre arrependimento e sobre metanoia, que é uma mudança de mente ou uma reviravolta, que é a palavra grega para arrependimento. Então a Bíblia fala bastante sobre isso, mas a palavra penitência não aparece na Bíblia. A palavra grega para arrependimento, metanoia, significa basicamente uma mudança de atitude, afastamento do nosso pecado em direção ao Evangelho. Quando ela havia sido traduzida para o latim, saiu como faça penitência, então seguir os mecanismos da confissão para o padre e depois realizar as satisfações de punições temporais, se tornou o coração, de fato a única definição existente desse termo. E o sentido da mudança de atitude se perdeu na confusão. Tudo muda para Lutero quando percebe que não é sobre eu ir atrás de Deus, mas sim sobre Deus vir até mim. E então o que realmente acontece no arrependimento é que o foco não é sobre eu realizar a minha satisfação, eu merecer o perdão, mas sim sobre eu simplesmente confessar com honestidade a Deus e ouvir de Deus, está perdoado. E isso foi libertador para Lutero. Aquela palavra pode não parecer tão importante, mas ouça a diferença. Em Mateus 4,17 está escrito: daí em diante, Jesus começou a anunciar sua mensagem. Ele dizia: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. A Vulgata diz: daí em diante, Jesus começou a anunciar sua mensagem. Façam penitência, porque o reino do céu está perto. Agora há uma grande diferença. Isso significa que listar todos os seus pecados, fazer confissões ao padre e cumprir penitência por eles é completamente não bíblico. Pelo meio dos anos 1515, Lutero estava começando a dizer coisas nas aulas, baseando-se nos seus próprios estudos das Escrituras, que são diferentes dos que aprendera quando estudante. Apesar de Lutero não ter compreendido completamente o que iria eventualmente entender sobre o Evangelho, ele tinha começado a perceber que a justiça não era algo que ele mesmo deveria fazer, mas era um presente que seria conferido por Deus através da fé. E esse entendimento, ainda que sua teologia não estivesse totalmente desenvolvida, o ajudaria e o prepararia para as batalhas que estava prestes a enfrentar.
A Igreja Católica, muitos anos depois, no Concílio de Trento, dobraria sua atenção na doutrina da penitência. Em 1550, eles declararam: se alguém disser que a penitência da Igreja Católica não é um sacramento verdadeiro instituído por Cristo, o Senhor, para reconciliar a fé em Deus quando se cai em pecado após o batismo, que essa pessoa seja excomungada. Ou seja, essa pessoa será condenada. Mas como vender uma indulgência? Fazendo promessas. Promessas de que, ao comprar essa indulgência, a sua avó querida, aquela que você teme que esteja sofrendo muito no purgatório, será libertada de seu sofrimento. E dessa forma ele jogava com as emoções das pessoas, atingia a sensibilidade delas, e as pessoas assimilavam isso. Tetzel era bom nisso.